Boa noite para quem anda à noite, bom dia para quem anda o dia. Então vamos para aqueles que estão acompanhando as orientações que eu estou passando a respeito de poder entrar mais em contato, ter mais afinidade com as forças da abundância, da fartura e também da energia do dinheiro. Então, vós que já tem acompanhado as outras duas orientações que eu passei, então essa terceira vem para poder não só reforçar, mas também como orientar o mantenimento desse pote, desse ritual, dessa ação magística que cada um pode ter acesso, construir com as próprias mãos. Então, para todos aqueles que já fizeram os passos seguintes do primeiro recado, da primeira orientação, certo? De organizar, de limpar, de se desfazer de velharias que não tem mais serventia, que deve ser substituído. Então, e também após isso, após fazer inclusive a defumação e tudo aquilo que foi passado, que eu não vou repetir tudo porque já foi passado anteriormente, e as pessoas que já têm em casa ou adquiriram, compraram ou irão providenciar o pote e os outros elementos que eu expliquei de forma minuciosa e detalhada da vez passada. Então vamos para o seguinte passo, o terceiro passo principal, que é manter esse pote ativo, manter esse pote, esse trabalho de forma que ele faça mais e mais fluir essas energias nas vossas vidas, nas vossas casas. Então o que é necessário? Lembre-se que uma vez, cumprindo a primeira parte, que foi a primeira orientação, adquirindo, tomando posse daquilo que é necessário para a construção, a feitura desse pote, a montagem desse pote, então, e consagrá-lo, né? Lembrando que tudo tem que ser consagrado, certo? Tudo tem que ser consagrado. Aquilo que vão colocar de elemento, tudo consagrado. Também já tem a orientação anterior. Então, quem tiver dúvida, então procure novamente ver de novo, para não ter dúvidas. Uma vez que esse pote está consagrado e ele já começa a movimentar, a atrair essas forças, a sinalizar a vossa presença para essas forças, então é importante que vós vá ampliando ele, porque essa alimentação, essa nutrição se dará primordialmente no pilar principal, como eu disse da vez passada, de vós, quando vós, aquilo que vós recebe, né, todo mês, ou aquele dinheiro que vós vai pegando, vós então o coloca ali de forma aberta, então isso já, aquela energia, então já está sendo movimentada ali. Mas vós podem ir melhorando gradativamente essa grande oportunidade poderosa para poder ter fluindo essas forças. De que maneira? Vós podem ir colocando dentro desse pote canela em pau, né? Em lasca. Vós podem colocar dentro cravo da Índia. Vós podem colocar dentro folhas de louro frescas, certo? Verdes. Coloque folhas de louro também. Vós podem colocar algum tipo de mineral, como a pirita,
por exemplo, que já é um mineral mais acessível para quem esteja crescendo junto com esse procedimento, então é mais acessível. Pode ser também colocado citrino amarelo, mas daí a pessoa já tem que ter um certo conhecimento para não ser enganado, porque as pessoas que vendem pedras, então eles podem pegar uma pedra ametista e queimá-la, levar ela a altas temperaturas em um fogo, e daí ela passa de ter aquela cor violeta em direção a uma cor lilás ou mais indo para o roxo. Quando ela entra em contato com muita temperatura, então ela vai ficar amarela, vai ter uma aparência com o citrino, mas o citrino não, o citrino já é um mineral já mais custoso. Então eu estou dando opções para que vocês saibam que vocês têm vários tipos de opções para vocês ir nutrindo e ampliando, fortificando esse trabalho. Estudo passo a passo, é algo a mais para dar continuidade, porque senão aquilo ali, se permanecer só do jeito que vai chegar a um ponto que ele vai indo, ele se esgota e fica só na dependência da energia que vós possa colocar ali a respeito do seu estipêndio, do pagamento que vós obtenha mediante o seu trabalho, o seu ganha-pão, certo? Então vós pode colocar moedas antigas, moedas velhas, moedas de todo valor, até de preferência as moedas que vão entrando, que vós vão entrando em contato, que vós vão pegando de troco, aquilo que vai sobrando, vós pagam uma conta, sobra ali uma moeda, alguma coisa, independente do valor. Pegue essa moeda, ponha dentro do pote, certo? Achou uma moeda na rua, caída no chão, pegue essa moeda, leve, coloque no pote. Eu tenho que lavar a moeda que estava na rua? Não. Pegou ela ali, se ela não tiver imunda, no meio de uma lama ou alguma coisa, passe uma água, certo? Não vai esfregar com sabão, nada disso. Só enxágua ela, tira os excessos e daí põe ali, certo? Para não retirar as energias das mãos e dos comércios pelos quais ela passou. O que também pode ser colocado dentro desse pote? Pode ser colocado muitas outras coisas. Mas pode colocar, como eu mencionei da vez passada, um colar de ouro, uma pulseira de ouro, um anel de ouro, certo? Vós pode usar esse anel? Pode, mas o tempo que vós não estiver usando, vós pode deixar ali, porque essa energia, mesmo que seja só banhado a ouro, tem o ouro. Então esse elemento irá amplificar, já por si só é um elemento solar, muito poderoso, amplificador por excelência. Pode colocar o quê? Pode colocar outros grãos. Lembra que foi colocado a base embaixo do ímã e da peça de ferro, foi colocado o que? Girassol, sementes de girassol com casca. Vós pode colocar mais grãos também. Vós pode colocar todos os tipos de grãos que são multiplicadores. Quais são os grãos multiplicadores, seu tranca-rua? O milho, por exemplo, que em uma espiga, quantos grãos de milho tem uma espiga? Então é um grão multiplicador, e além disso é um grão ligado às forças solares, porque ele dá para cima, no alto. A coloração dele já é uma coloração direcionada, ligada às coisas de riqueza. Lentilhas, romã, vós pode colocar também, Claro que uma romã que caiba. Vós tem que procurar agir com uma certa conveniência, para que vós possa ali manter nutrido, porém também que colocando um elemento vai impossibilitar, por exemplo, colocar outros, certo? Porque tem pessoas que terão um pote um pouco maior, então ele poderá colocar
coisas um pouco maiores, como a romã, por exemplo. Então pode-se colocar de coisas menores, que todos podem usar, que é também muito acessível, o amendoim. O amendoim é de Exu também e é algo ligado à prosperidade, às forças de esquerda. Então, que amendoim? Pode ser o amendoim com casca? Pode ser com casca, se vós quiser. Pode ser ele sem a casca. Ele pode estar salgado ou pode ser sem sal também, cru ou torrado. Tanto faz. Todos vão ter o seu efeito. Já falei e repito, moedas. Moeda sempre é interessante porque além de ser um metal, do qual foi extraído de algum mineral, então tem somado a energia de comércios e de pessoas. De tudo aquilo que está ligado ao fluxo do dinheiro. Os grãos estão ligados ao fluxo e ao poder da fartura e da abundância. Eu posso colocar ramos de trigo? Pode colocar também. Seco ou ele tem que estar da natureza, né? Na lavoura? Pode ser um como pode ser o outro. Quanto eu coloco de trigo? Coloque sempre números multiplicadores, certo? 3, 6, 9, certo? Ou 7, esses números aí. Então vai montando isso, claro, procurar fazer o mais, vou utilizar o termo bonito, mas isso não é só por boniteza. Quando se tem uma organização das coisas, não está simplesmente tudo jogado ali de qualquer jeito, então há um fluir melhor das energias. Lembra que o pote, a representação do pote, eu expliquei lá atrás qual a representação do pote, qual a representação do círculo, qual a representação ali do ímã. Então vós vai procurar montando aquilo ali de forma, se vós vai colocar, por exemplo, que seja o milho, que seja o amendoim, então vós pode colocar em volta, né, dentro do pote, nas bordas, vós faz um círculo com amendoim nas bordas. Logo depois desse círculo do amendoim, vós pode fazer outro círculo para o lado de dentro, certo? De lentilha. Outro círculo para o lado de dentro de arroz, certo? Cru, aquele que vem antes de ser cozido, certo? Com palha ou sem palha? Se vós estiver com palha, pode colocar com palha. Se tiver sem, é sem. Qual é melhor? O melhor é colocar, certo? O melhor é colocar. É ter os grãos. Eu estou dando opções. E assim com o milho, eu estou dando exemplos de como vós pode entender com essa organização. Né? Fez isso, veja que não precisa muito para vós fazer um círculo daquilo, né? De cada grão. Completou ali, fechou o círculo com grãos, completa com moedas. As moedas cobriram aqueles grãos muito bem. Faça novos círculos com outros grãos multiplicadores, com ervas, né, multiplicadoras, como o ramo de alecrim, que ele pode estar verde, né, como pode estar seco também. Então pode-se colocar, se organizar ali as ervas também, como o louro, de uma forma adequada, para que fique bem organizado. Então tudo isso irá manter energias, irá amplificar, irá aumentar o poder de ação e de atuação desse pote. Mas eu quero melhorar mais. Eu tenho outras opções? Tem opções, claro que tem opções. Vós pode colocar bebidas. Que bebida, seu tranca-rua? Vós pode começar pelo principal. A água. Um copo com água, copo de vidro. Nada de plástico, porque plástico é isolante de energia. Vós precisa de algo que flua a energia, certo? Então, ele é isolante.
e é uma coisa muito artificial, então ele atrapalha, né? Ele tem até uma quantidade de energia, sim, porque é matéria, mas é muito insignificante a quantidade dessa matéria, certo? Dessa energia. Então, copo de vidro. Que copo? Um copo simples, desse que você tem em casa, transparente, sem desenho. Tudo bem, seu Tranca. Então tem o copo, tem o pote, a vela, né? Eu já falei para vós que também pode ter a vela, certo? A cor dessa vela também, né? Pode ser uma vela dourada, se vós conseguir, pode ser uma vela amarela. Ah, eu não tenho nenhuma nem outra, pode ser uma vela branca, porque a branca está ligado a todas as cores, né? Então ele irá suprir aquilo que for necessário. É como uma carta na manga, a vela branca, porque quando vós não tem uma vela específica de uma cor, então vós utiliza a branca. Tudo consagrado às forças que eu já mencionei lá no começo dessas orientações, certo? E depois da água, se eu quiser posteriormente, então eu quero ampliar isso, o que eu posso colocar? Coloque um outro copo de vidro, pode ser menor, né? Aí vós que vão do seu querer, do seu carinho, da sua vontade de estabelecer algo formoso, né? Algo por quê? Porque tudo está ligado às coisas da prosperidade, da fartura, são situações e coisas que enchem os olhos quando vós vê, né? Te chama a atenção, então isso tem que estar bem organizado assim. Que bebida eu coloco? A princípio, vós pode colocar cachaça branca, vós pode colocar cachaça amarela, né? A cachaça amarela está mais ligado ainda às forças de prosperidade do que a cachaça branca, né? Ambas são cachaça, ambas têm o poder de movimentação, tem outros também, outras utilidades a cachaça, mas eu estou dizendo para essa finalidade que eu estou orientando. Então, de forma específica, então ele também tem esse poder de movimentar as energias. Os vapores dessa bebida, né, pelo qual e os elementos que ela foi constituída, a qualidade que ela foi constituída, então fará essa movimentação. Então a cachaça amarela é melhor, porque ela tem um indicativo, tem elementos na sua composição que estão ligados também à fartura, à abundância e às forças do dinheiro. Posso colocar mais alguma outra coisa no decorrer do tempo? Pode. Você pode colocar um pedaço de cobre, um pires de cobre, um copo de cobre, porque o cobre também é um mineral que tem uma utilidade muito grande magística. No caso deste procedimento que vós estão recebendo orientação, ele tem a propriedade não só refletora, como se fosse, né, porque toda a luz que bate nele, ele promove um brilho, né, como se ele fosse um sol também. Só que não chega a ser como o ouro, é claro, está um pouco distante de ser como o ouro, mas ele também promove essa impressão solar. E as suas propriedades são muito benéficas. Além de o cobre ter a propriedade de ser um isolante de energias mal qualificadas, formas de pensamento, energias mesmo que se movimentam a toda hora, a todo momento, porque vai cumprir seus compromissos, vai numa feira, vai no mercado, vai numa festa. Então, nesse trânsito que vós tem todos os dias nas vossas vidas, que vós vão a diversos lugares e estão em contato com diversas pessoas, então essas energias acabam, de uma certa forma, também acompanhando a vós. Então, esse pote, né, esse procedimento, aliado a essa peça de cobre, então, ele irá promover, auxiliar nessa defesa para que essa energia que vós está construindo, está ampliando,
não seja de alguma maneira disturbada ou atrapalhada. Ah, mas e se eu não tiver, por exemplo, um pedaço de cobre? Se eu não puder comprar um copo de cobre, uma taça de cobre, o que eu faço? Existem fios dessa energia que clareia tudo hoje em dia, que dentro desses fios tem cobre. Se você tem um pedaço, né, de cobre, de fio na sua casa, é só descascá-lo com cuidado, porque se vai usar alguma faca, alguma coisa, cuidado para não se cortar. Faça as coisas com segurança, repito, faça as coisas com segurança. Você vai ver que dentro, você vai descascando ele de forma leve, sem muita força, vai tirando aquela casca, aquela capa, e daí dentro tem o cobre. Aí você pode, se for daquele inteiro, né, que ele é maciço, é só você ou faz um círculo dele, né, bem feitinho, porque ele é maleável, então você vai ali, né, ou põe em volta de uma garrafa, de alguma coisa, de uma panela, né, e daí você faz aquele contorno certinho, para colocar em volta desse pote, ou em volta da bebida, né, se não tiver condições de fazer um círculo grande, faça um pequeno, o importante é fazer. Porque é uma energia também, um elemento bem importante, certo? Então a pirita, que eu mencionei um pouco atrás, você pode colocar ela inteira, né? Você pode comprar ela, se ela tiver toda quebrada, né? Que ela parece uma farinha grossa toda quebrada, pedrinhas menores, não tem problema. Você vai fazer aquele círculo que eu falei. Igual o freio dos grãos, você pode fazer dela também. Ou uma pedra de pirita inteira. Que tamanho tem que ser? Tendo o tamanho de uma caixa de fósforo, já é o suficiente. Ah, mas eu não tenho condição, eu só tenho condição de uma menor. Põe a menor. De acordo com o que for fluindo na vossa vida, você vai também ampliando isso. Certo? Aí, uma vez por mês, daí aquelas moedas, todas as moedas que você colocou nesse pote, então você vai fazer a manutenção, você vai tirar, né, aqueles elementos, certo? Os grãos você pode jogar na natureza e depois repor, porque é uma quantidade pouca que é usada. Então, se você compra um pacote de amendoim, esse pacote vai dar para você usar várias vezes, certo? Então, aí você pega todas as moedas e daí você vai e usa no comércio. Se você tem que comprar um alimento, se você tem que comprar pão, tem que auxiliar a comprar alguma coisa ou a pagar alguma conta, você vai colocar aquilo de novo em movimento no comércio, porque aquilo lá já vai ter sido esgotado energeticamente, então ela está pronta para passar novamente em mãos em comércios para que ela seja reenergizada. E daí você começa tudo novamente, né? Coloca 7 moedas, ou 14, ou 21 moedas, e daí você, a partir disso, daí você, toda vez moeda que você pegar, aí sim você coloca uma moeda, 2 moedas, 5 moedas, certo? Hoje não teve moeda, amanhã tem, coloca amanhã. Mas lembre-se disso, toda a manutenção, uma vez por mês, quando você tirar essas moedas, irá tirar todas, irá passar para frente no comércio, comprando, né, algo ou pagando alguma conta. Aí você vai colocar 7 moedas novas como base, lá no imã, lembra? Depois, ou 14 ou 21, vai do seu querer, da sua intuição. Depois que você colocou essas moedas lá no imã, aí depois sim você pode colocar de 1, de 2, certo? O ideal é você ir colocando, né, de 3 em 3 ou de 7 em 7 por vez. Se você tem só 2 moedas, o melhor seria que você esperasse ter 3 moedas. Coloque lá, porque os números têm muito poder. E dentro de uma ativação magística verdadeira, que é essa que eu estou passando para vós,
que é muito poderosa, claro, não vai fazer vós ficar rico, mas vai colocar vós em contato de uma melhor forma com essas forças. Certo? Aí tem gente que vai falar, ah não, se não é para mim ficar rico, eu não vou fazer. Certo? Vós quer que eu faça um trabalho para vós ficar rico? Eu faço um trabalho para vós ficar rico. Mas será que vós vai ter condição de arcar com aquilo que é necessário? Então, através desse procedimento, talvez vós adquira condições para que vós possa possibilitar melhoras ainda maiores na vossa vida, da sua família, dos seus familiares, das pessoas que vós tenha estima, ou até ajudar outras pessoas. Então, esses elementos podem ser colocados. O que mais que eu posso colocar de bebida? Pode colocar o uísque, é vós que vai decidir. Vós pode colocar conhaque, veja, são tudo bebidas amarelas. E só isso? Não, vós pode colocar também champanhe. Só que daí a champanhe vai ter que colocar numa taça. Não importa se a taça é pequenininha assim, porque tem as taças pequenas. Cadê? Tem até uma taça aqui. Eu vou mostrar para vós. Veja. Uma taça pequenininha, ó, né? É um cálice para licor, né? Pode-se utilizar dessa. Custa pouco, quase nada, se vós não quiser comprar uma maior. E vai servir, a não ser que vós quebre, vai servir para o resto da vida. E colocará nela champanhe. Compre uma champanhe simples, pode ser, porque a champanhe está ligada ao quê? À virada de ciclos, ao término e ao começo de ciclos, lembra-se? Então, como esse término e começo de ciclos não é só a virada de um ano para o outro, mas de momentos nas vossas vidas, para aqueles que escutaram o meu recado, a minha mensagem, né, para da passagem de um ciclo para o outro, vocês vão entender o que eu estou falando. Se não, vejam, se informem, né, e tenham acesso para que vós saibam do que eu estou falando. Então, ele tem essa representação e está ligado a energias das moças, das pombogiras, que estão ligadas ao trono dos desejos, a realização de desejos, não vulgarmente como as pessoas divulgam as pombogiras, que é ligado à sexualidade, não, é a todo tipo de desejo. Se vós querem uma casa melhor, vós têm o desejo de ter essa casa melhor. Se vós querem um 4 rodas, um automóvel maior ou melhor ou mais novo, então vós têm o desejo por isso. Se vós têm o desejo, se vós têm vontade de se casar, isso é um desejo, vós têm um desejo de se casar, desejo de ter um filho, desejo de ficar rico. Então veja que a força das pombogiras está muito ligada à prosperidade também. Já nós, os Exus, a nossa potência em termo energético é a vitalidade. Porque sem a vitalidade ninguém faz nada. Se vós não tiver vitalidade, nem da cama vós levanta. Vós precisa de vigor físico para se levantar. Então essa energia de vigor, certo? Então, vem da energia de Exu. Não se preocupe, porque vós não vai começar a ver espírito dentro de casa não, né? Antes que alguém fale alguma bobeira aí, certo? Porque isso aí não é para invocar espírito não, isso aí é para ter acesso a energias, que eu já falei, que é a energia de abundância, de fartura e a energia do dinheiro. Então, faça bem atenção. Então pode ser o champanhe. Aí vai serve a champanhe naquela tacinha, certo? Ou numa taça maior, porque tem a representação do pote. Então, certo? Então é um elemento também ligado, o formato também é ligado àquilo que vós necessitam para que isso flua cada vez mais. Colocou, vai sobrar na garrafa. Não jogue a tampa fora, e a champanhe, ela tem um arame que segura a tampa para ela não estourar. Não é isso? Pois é, abram com cuidado aquilo, afrouxem um pouco, tire com cuidado aquele arame, certo? Sem entortá-lo muito, abra a garrafa com delicadeza, utilizem aquilo que é necessário. Imediatamente serviu a bebida lá,
na taça, tampe, coloque o arame e feche com calma, que vós poderá reutilizar na próxima vez, certo? Porque essa bebida, a champanhe, a cachaça, essa água, ela tem que ser trocada. Não é que vós vai deixar ali e vai passar um mês até apodrecer aquilo, porque aquilo vai estragar, certo? Quanto tempo então eu troco essa água e essas bebidas? Ou uma dessas bebidas, né? Porque vós não são obrigados a colocar tudo de uma vez. Eu estou falando algo para que vós vá mantendo e vá ampliando, amplificando, deixando mais poderoso esse instrumento. Geralmente 3 dias é o máximo, certo? Por quê? Porque aquelas essências já terão sido usadas. Então ele começa a deteriorar. Então pode começar a cheirar mal, atrair insetos, essas coisas. Então, a cada 2 ou 3 dias vós troca, joga fora no ralo mesmo as bebidas, lava, no caso o copo, taça ou o que for, e daí serve novamente. Então veja que eu estou passando tudo macetes para que vós não esbanje dinheiro. Porque através disso também vós estará demonstrando para o universo que vós está em uma disciplina, que vós está entendendo o bom funcionamento dessas coisas. Tá certo? Então, eu acredito que isso é o necessário. A respeito das velas, por exemplo, vós podem colocar posteriormente, se vós quiser, e for tendo, que eu tenho certeza que vai passar a ter mais condições em termos de dinheiro, vós pode colocar uma vela de 7 dias, amarela, vermelha, branca, né? Qualquer uma dessas cores, ou melhor ainda, se vós quiser colocar uma vela de 7 dias, de mel, vós pode, uma vela palito, que é uma vela comum, dessa fina, de mel, vós pode também. Dessas velas comuns, se vós quiser, posteriormente, vós vai amplificando, vós começa com uma vela, depois vós pode passar a colocar 3 velas, né? Que vós daí fará um triângulo, no qual o pote estará dentro, né? Coloca uma à frente, uma no canto, outra no outro, e o pote está no meio, certo? Claro que tudo que é ligado a fogo, a chama, então vós tem que fazer atenção. Essas velas, independente que seja do 7º dia, ou que seja da vela comum, dessa mais fina, essa vela tem que estar bem acomodada. A da vela comum tem que estar colada no fundo de um prato com água, certo? Ou um pires, se vós tiver, também dá para colar e colocar um pouco de água. Então, tudo bem acomodado, nada perto daquilo que possa pegar fogo. Ah, eu acendi, acabei de acender, seu tranca-rua, e daí eu tenho que sair agora da minha casa. Não vai deixar aceso. Vós pede licença, apaga a vela. Vou ensinar mais um macete, que isso é um macete que serve tanto para os leigos como para aqueles que já estão na caminhada espiritual há muito tempo. Vela, nenhuma delas se apaga assoprando. Esse negócio de assoprar, certo? Não. Aquelas energias, elas vão ser dissipadas. Vós precisa manter a energia naquela vela. Então, vai até a vela, umedece o dedo numa água, alguma coisa, né? Ou na boca e apaga a vela, certo? Cuidado para não se queimar. Cuidado para não se queimar. Apaga a vela. Vai, cumpre o seu compromisso. Quando vós estiver ali na sua casa, aí vós acende de novo. Ah, então quer dizer que eu posso apagar e acender? Pode apagar e acender. Só a primeira vez que vós for fazer, que vós deixa essa vela que vós escolher queimar até o final, porque tem essa necessidade. A partir dessa primeira, então as outras velas, vós acendeu, então vós fica ali, vós direciona as suas intenções, aqui os seus propósitos, né, ligado a essas forças, sejam coerentes, né, com aquilo que vós está determinando.
pode ficar ali 10 minutos, fez esse procedimento, fez as suas orações, as suas intenções, muito bem, pode ir lá e apagar. No outro dia, acende mais 10 minutos. Então, faz com que vós não esbanje dinheiro e a coisa está funcionando da mesma forma. Ah, não, seu Tranca-Rua, eu quero deixar queimar inteira. Então, deixe queimar inteira. Cada um com suas possibilidades. Ah, seu Tranca-Rua, eu quero colocar, então, 7 velas de 7 dias, certo? De mel em volta do pote. Eu posso? Claro que pode. Desde que tenha espaço, esteja em segurança. Velas de 7º dia tem que ter um castiçal apropriado, um suporte apropriado que ela vai dentro, certo? Então, que é um suporte de alumínio, que a vela é apoiada no suporte de alumínio, daí tem uma capa de vidro que protege, porque se ela der algum problema ali de fabricação e ela pegar fogo, dali ela não sai, não causa acidentes. Então, é saber fazer a coisa com discernimento. Quando se sabe o que está fazendo, tudo flui. Não é uma aventura, né, que vós vai fazer à torta e à direita. Vão estar sabendo, com essas orientações que eu passei, certinho o que vós estão fazendo e para que serve cada coisa. Então, quando vós olha cada elemento, quando vós olhar o amendoim, quando vós olhar a pirita, a pedra, né, ou o citrino, quando vais olhar a vela, quando vais olhar o pote, olhar o imã, olhar aquilo, tu vai saber tudo o que está em movimento ali, certo? Agora, de antemão eu já digo, né, filhos, não vão querer fazer isso para os outros, porque vós não são sacerdotes e não são médios para poder fazer, ensinar ou cobrar isso de alguém. Certo? Porque até mesmo eu estou passando isso para vós de graça, para vos auxiliar. Se alguém tiver interesse, fala, nossa, mas eu quero também. Peça para que ele me veja passando as orientações assim como vós está vendo. Que daí ele vai fazer por conta própria. Siga o seu caminho, deixe que cada um siga o seu. Se vós quer ajudar e a pessoa se interessa, faça com que ele tenha acesso ao que eu estou passando, né? A esses recados, a essa comunicação que nós temos aqui, através desse aparelho, certo? Então, acho que isso é o suficiente. Ah, posso colocar mais alguma coisa? Pode colocar o vosso nome com a data de nascimento. E eu posso colocar também do meu filho, dos meus filhos, do meu companheiro, da minha tia, do meu avô. Ué, pode. Só que vocês têm que entender que cada nome colocado lá, essas energias vão se direcionar a eles também. Então, se vós está querendo se libertar de uma situação limitante, ou quer reconstruir, começar a dar alguns passos para ter uma melhora, então é melhor, o indicado é que vós se cuide primeiro. E isso não é egoísmo, tá? Não a pessoa fala, mas o ser humano não tem que ajudar o outro? Tem, quando tem condições. Quando não tem condições, primeiro se ajuda. Depois, a partir disso, então pode ajudar os outros. Porque até mesmo vós que é mãe, ou pai, ou avó, ou tia que queira ajudar os seus parentes, veja que se vós entra em contato com uma quantidade melhor de dinheiro, melhor de fartura e abundância, vós mesmo com as suas próprias mãos pode oferecer, certo? E tem mais uma coisa importantíssima, uma última orientação. Façam bem atenção. Quanto menos as pessoas souberem da sua vida, menos elas podem estragar. Certo?
E a respeito desse procedimento que eu passei para vós até agora, então também vale a mesma coisa. Não saia falando para Deus e o mundo que vós tem, né, o pote do dinheiro ou alguma coisa parecida, certo? Só para se aparecer ou, às vezes, por querer compartilhar uma oportunidade. Saibam para quem vós está falando as coisas. Essa pessoa é receptiva? Essa pessoa irá entender? Porque senão daqui a pouco eles vão pensar que vós pode estar fazendo alguma, né, alguma magia negra por aí, né? Entendeu? Então tenham essa orientação na mente. Quanto menos as pessoas souberem, menos elas podem estragar. Então é isso que eu tenho para passar para vós. Dúvidas, se vós tiverem a respeito do que foi passado, então vós têm, né, a liberdade aí nesse trabalho que está acontecendo aqui, e depois isso chega até o meu médico, e daí ele passa para mim, eu respondo, e daí vós vão ter as suas respostas, certo? Então que todos tenham essa oportunidade, possam colocar em ato, passo a passo, as coisas gradativas, não tente dar o passo maior que a perna, vai fazendo com aquilo que vós tem, mesmo que comece simples, vós vai observar que em pouco tempo isso estará muito melhor. Os elementos vós já tem, já sabe. Então isso vai ampliando gradativamente, mas sempre com segurança, com seriedade, com respeito e com fé. Então, boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia.